Você acorda com cansaço, suas articulações doem e a sua digestão é lenta. Você aceita isso como seu padrão? Pare de aceitar a dor. Proteja o seu organismo cortando o glúten e a lactose em 30 dias. O alimento que você coloca no seu prato constrói ou destrói a sua parede intestinal. A inflamação crônica começa no intestino e espalha o dano para o corpo inteiro. Neste guia, você aprenderá o código exato para bloquear agressores químicos. Você assumirá o controle da sua resposta imune. Aplique as regras alimentares nos próximos 30 dias. Siga as instruções com precisão. Recupere a sua energia física e a sua clareza mental. O processo exige disciplina e produz resultados físicos mensuráveis. Comece agora. Capítulo 1. Encare a realidade da inflamação crônica. Você acorda, o despertador toca e o seu primeiro pensamento é o cansaço. As suas articulações estão rígidas, a sua barriga está distendida. Você toma um café forte e segue para o trabalho. Você aceita esse estado físico como uma consequência natural da idade ou do excesso de trabalho. Pare de aceitar essa mentira. Encare a realidade do seu corpo agora. A dor não é normal. O cansaço constante não é normal. Você se acostumou com a mediocridade física. Você sente um inchaço severo após as refeições e acha que isso faz parte do processo digestivo. Não faz. Você experimenta uma fadiga muscular paralisante exatamente às 15 horas todos os dias. O seu foco mental desaparece no meio da tarde. Você precisa de estimulantes sintéticos para manter os olhos abertos. Isso é um sinal de alerta vermelho do seu organismo. O seu corpo está em estado de alerta máximo. A inflamação sistêmica está roubando a sua energia diária. A inflamação crônica age no nível celular. O seu sistema imune trabalha 24 horas por dia para neutralizar as substâncias agressivas que você coloca na sua boca. Esse processo consome uma quantidade massiva de energia biológica. Você se sente exausto porque o seu corpo está travando uma batalha química interna. Esse processo contínuo enfraquece a sua resposta imune primária. Quando um vírus real ou uma bactéria oportunista ataca, o seu sistema de defesa não tem recursos metabólicos suficientes para combater a infecção. Você adoece com facilidade. Você demora semanas para se recuperar de um resfriado simples. Você tem uma escolha. Você pode continuar ignorando os sinais físicos ou pode assumir o controle da sua saúde celular. Olhe para o exemplo prático que acontece nos consultórios médicos diariamente. Um paciente entra relatando enxaquecas semanais crônicas. A dor é incapacitante. Qual é a ação padrão? O paciente toma comprimidos fortes de analgésicos. Ele engole 400 a 800 miligramas de ibuprofeno e espera o alívio temporário. Ele silencia o alarme químico do cérebro. Ele ignora completamente a causa real. Ele sai da farmácia e vai até a padaria. Ele come um pão com queijo. A raiz do problema está exatamente ali. A causa da enxaqueca está presente no próprio prato de comida dele. A proteína do trigo e a lactose causam a resposta inflamatória que resulta na dor de cabeça crônica. O analgésico mascara o sintoma agudo. O alimento perpetua a doença no longo prazo. A dor não é normal. O cansaço constante não é normal. Você precisa parar de tratar sintomas. Você precisa atacar a origem celular do problema. Essa é a chave. A indústria farmacêutica quer que você compre bloqueadores de dor todas as semanas. A indústria alimentícia quer que você consuma produtos ultraprocessados e viciantes todos os dias. Você não precisa da permissão deles para mudar a sua saúde e o seu vigor físico. Você tem autonomia absoluta sobre o que entra no seu estômago. Avalie a sua rotina atual de forma fria e objetiva. Quantas vezes na última semana você sentiu dores abdominais inexplicáveis? Quantas vezes você sentiu as suas mãos inchadas ao acordar? O inchaço é retenção de líquidos induzida por processos inflamatórios severos. A sua biologia está respondendo a toxinas químicas alimentares diárias.
A comida que você consome às 8 horas da manhã determina a sua clareza mental às 14 horas. A resposta biológica é exata. Não existe sorte na fisiologia humana. Existe apenas causa e efeito. Retire as ilusões da mesa agora. Se você sente dor diária, o seu corpo está inflamado. Se você acorda sem energia, o seu corpo está inflamado. Você força o seu pâncreas a trabalhar em excesso e destrói a sua eficiência metabólica. O processo de reversão clínica começa com a aceitação brutal desta realidade. Você construiu esse estado inflamatório através de anos de escolhas incorretas no café da manhã, no almoço e no jantar. A responsabilidade é inteiramente sua. A boa notícia é que o poder de reverter esse quadro bioquímico também pertence a você. O seu organismo possui uma capacidade de cicatrização celular rápida se você fornecer as condições e os nutrientes corretos. Você só precisa parar o ataque diário. Você não pode consertar um problema que você se recusa a enxergar. Encare a sua digestão lenta e seu desconforto gástrico como mensagens biológicas precisas que exigem ação imediata. A dor não é normal. O cansaço constante não é normal. Você tem uma escolha a fazer na sua próxima refeição. O seu prato será um veículo de nutrição funcional ou uma ferramenta de inflamação sistêmica crônica. Você decide o resultado. Assumir essa responsabilidade exige que você conheça os agressores químicos específicos infiltrados na sua rotina alimentar. O inimigo mais destrutivo e silencioso está presente na base da dieta moderna. Ele destrói a sua barreira intestinal e sabota a sua cognição. Para vencer a inflamação, você precisa entender exatamente como o trigo moderno altera a sua parede celular. Aprenda o mecanismo químico exato no próximo capítulo. Capítulo 2. Entenda a química do glúten. Você decidiu assumir o controle da sua saúde. Você entendeu que a dor crônica exige uma resposta sua imediata. Agora, você precisa conhecer o mecanismo exato da sua inflamação interna. O inimigo possui uma estrutura química específica. Ele atua de forma silenciosa no seu intestino todos os dias. O trigo moderno causa a sua inflamação sistêmica crônica. Esqueça a imagem tradicional do pão. O trigo que você consome hoje não é o grão cultivado há 100 anos. A indústria agrícola modificou a estrutura genética da planta. O objetivo financeiro era aumentar a produção e a resistência da lavoura contra pragas. O resultado biológico foi a criação de uma superproteína resistente ao trato digestivo humano. O trigo moderno desafia sua capacidade natural de digestão. O seu estômago não consegue quebrar essa proteína completamente. O material segue inato e agressivo para o próximo estágio do seu corpo. O perigo biológico real começa quando esse glúten parcialmente digerido atinge o seu intestino delgado. O seu intestino possui uma barreira protetora composta por células fortemente unidas. Essa parede celular funciona como um filtro físico rigoroso. Ela permite a passagem de nutrientes essenciais para sua sobrevivência. Ela bloqueia a entrada de toxinas e de grandes moléculas alimentares. O trigo moderno destrói esse filtro. A presença do glúten estimula a liberação direta de uma proteína celular chamada zonulina. A zonulina é um ativador químico severo. Ela separa as junções celulares do seu intestino. Ela quebra a integridade física da sua parede intestinal. O resultado dessa quebra estrutural é um desastre imunológico. Partículas de alimentos não digeridos escapam do ambiente controlado do trato digestivo. Bactérias e compostos inflamatórios passam livremente por esses espaços abertos. Para onde esse material vai? Ele entra diretamente na sua corrente sanguínea. O seu sangue deve permanecer livre de resíduos alimentares não processados. Em vez disso, o trigo força a entrada de agentes externos na sua circulação sistêmica. Feche a barreira intestinal. Proteja o seu sangue. O seu sistema imunológico detecta essa invasão em poucos minutos. Ele identifica as partículas de comida no sangue como ameaças graves. O corpo aciona uma resposta química intensa e produz anticorpos para atacar essas proteínas invasoras. Esse processo gera uma inflamação aguda e imediata. O problema se agrava rapidamente.
Muitas dessas proteínas do glúten possuem uma estrutura molecular exata ou muito semelhante aos tecidos saudáveis do seu próprio corpo. O seu sistema de defesa fica confuso. Os anticorpos começam a atacar a sua glândula tireoide. Eles atacam a cartilagem das suas articulações. Você desenvolve doenças autoimunes porque você forçou o seu corpo a combater a própria alimentação. Essa é a chave do adoecimento celular profundo. Você destrói o seu organismo a cada refeição contendo trigo. Você tem uma escolha. Você pode continuar ingerindo alimentos que rompem o seu intestino ou pode interromper o ataque celular agora. Não existe meio termo na bioquímica humana. Comer apenas uma fatia de pão no final de semana aciona toda a cascata de zonulina novamente. O dano celular recomeça na mesma hora. A moderação mantém você doente, inflamado e cansado. Você precisa de exclusão total. Feche a barreira intestinal. Proteja o seu sangue. Pare de inventar desculpas para manter produtos com farinha na sua despensa. O paladar temporário não justifica a destruição física das suas articulações. O hábito matinal não justifica a sua fadiga crônica às 15 horas. Você é o único responsável pelo material que entra no seu tubo digestivo. Você não precisa de aprovação externa para cortar o trigo da sua dieta hoje. Você tem autonomia biológica para rejeitar substâncias que geram dor e fraqueza celular. O processo de cicatrização do seu intestino exige a ausência absoluta da proteína agressora. Feche a barreira intestinal. Proteja o seu sangue. O trigo rompe a sua barreira biológica primária. Ele força a porta de entrada para a inflamação sistêmica constante. Porém, ele raramente age sozinho no seu prato. A indústria alimentícia combina o trigo com outro elemento altamente inflamatório. Esse segundo elemento causa distensão dolorosa e fermentação bacteriana severa no seu abdômen. No próximo capítulo, você aprenderá os fatos químicos sobre o leite e entenderá por que precisa eliminar a lactose e a caseína da sua rotina diária imediatamente. Capítulo 3. Elimine a lactose e a caseína. Você cortou o trigo. Você fechou a primeira porta, mas a sua cozinha esconde um segundo agressor. Você consome esse agressor todas as manhãs. Você coloca no seu café. Você aprendeu desde cedo que ele constrói ossos fortes. Essa é a mentira da indústria. O leite de vaca moderno destrói a sua parede celular e sabota o seu sistema imune. Laticínios modernos alimentam a inflamação. Corte o suprimento. Entenda a biologia exata do leite comercial. O leite de vaca disponível hoje no supermercado não é o mesmo alimento consumido pelos seus avós. A genética do gado mudou. A indústria foca em volume e rapidez de produção. O resultado dessa mutação genética forçada é a predominância de uma proteína chamada caseína A1. O leite de vaca comercial contém caseína A1, uma proteína altamente agressiva para o trato digestivo humano. Quando essa proteína entra no seu estômago, o seu corpo não possui a capacidade de quebrá-la completamente. Ela atua como uma lixa na sua parede intestinal. Ela agrava o dano que o trigo começou. Você ingere inflamação líquida todos os dias e espera ter energia à tarde. A matemática biológica não funciona assim. Laticínios modernos alimentam a inflamação. Corte o suprimento. O problema não termina na proteína. O problema continua no açúcar do leite. A lactose é um açúcar complexo. Para digerir a lactose, você precisa de uma enzima específica chamada lactase. O fato fisiológico é inegável. A produção dessa enzima despenca naturalmente no seu corpo após o desmame. O seu organismo não foi programado para consumir leite de outra espécie na fase adulta. A lactose não digerida fermenta no seu cólon e causa distensão abdominal dolorosa em 70% da população adulta. Isso não é uma teoria. Isso é estatística clínica pura. O que acontece com essa lactose intacta no seu intestino? As bactérias intestinais encontram esse açúcar e iniciam um processo de fermentação severa. O resultado é a liberação massiva de gases e toxinas. A sua barriga incha como um balão logo após a refeição. Você sente cólicas, você sente peso. Você normaliza esse desconforto e toma remédios para os gases. Pare de normalizar a dor. O inchaço é o seu corpo ordenando que você pare de atacá-lo. Laticínios modernos alimentam a inflamação. Corte o suprimento. Você tenta encontrar atalhos.
Você vai ao supermercado e compra o leite sem lactose ou o queijo sem lactose. Você engana a si mesmo. O produto sem lactose apenas recebe a adição da enzima artificialmente. O açúcar é quebrado, mas a proteína agressiva continua lá. A caseína A1 continua no produto e entra no seu sangue. A inflamação celular continua idêntica. Produtos sem lactose são uma armadilha comercial para garantir que você continue comprando. Você não precisa de uma versão modificada do veneno. Você precisa eliminar o agente causador da doença. Aplique a mudança na sua rotina hoje. O exemplo prático é direto. Substitua o copo de leite de vaca diário por leite de amêndoas puro durante o seu café da manhã. O leite de amêndoas não contém caseína, não contém lactose. Ele entrega a base líquida que você busca sem a resposta inflamatória que destrói o seu dia. Leia o rótulo antes de comprar. Escolha opções com apenas água e amêndoas, sem açúcar, sem espessantes químicos. O processo de troca é simples. A sua resistência é apenas mental. Você precisa quebrar o hábito condicionado. Laticínios modernos alimentam a inflamação. Corte o suprimento. Pare de defender o seu queijo. Você ouve as pessoas dizerem que preferem morrer a viver sem queijo. Isso é dependência química, não é fome. A digestão parcial da caseína gera compostos chamados casomorfinas. Elas ativam os receptores de recompensa no seu cérebro, exatamente como os narcóticos. Você está viciado no alimento que causa a sua dor e a sua fadiga. Você precisa de disciplina nas primeiras semanas para quebrar essa dependência neurológica. O seu objetivo final é a saúde inabalável e a clareza mental. O sabor momentâneo do queijo não vale a destruição das suas articulações. O copo de leite não vale o seu cansaço crônico. Você tem uma escolha. Você não precisa da permissão deles para limpar o seu corpo. Você conhece os dois inimigos principais agora. O glúten abre a barreira do seu intestino, a caseína inflama os seus tecidos e a lactose fermenta no seu cólon. Os dois agressores trabalham em conjunto para drenar a sua energia vital. Você precisa remover ambos, sem exceções, sem negociar com o seu paladar. Laticínios modernos alimentam a inflamação. Corte o suprimento. O conhecimento teórico não altera os seus exames de sangue. Apenas a execução perfeita traz resultados clínicos. Você precisa de um tempo exato para limpar a corrente sanguínea e reverter os danos acumulados por anos. No próximo capítulo, você aprenderá a regra de ouro da recuperação. Você entenderá exatamente o que o seu corpo exige nos próximos 30 dias. Capítulo 4. Aplique a regra dos 30 dias. Você sabe o que precisa retirar do seu prato. A teoria está clara na sua mente. Agora, você precisa de execução cirúrgica. A biologia do seu corpo não responde a intenções. Ela responde a fatos físicos e reações químicas. O fato é que a recuperação celular possui um cronograma exato. Você entra na fase prática agora. Tolerância zero gera resultados totais. O seu sistema imunológico está em estado de alerta máximo. Você passou anos bombardeando a sua corrente sanguínea com glúten e caseína. O seu corpo produziu um exército de anticorpos para atacar essas proteínas. Esses anticorpos não desaparecem do dia para a noite. Eles possuem um tempo de meia-vida no seu sangue. O seu corpo precisa de exatos 30 dias limpos para reduzir os níveis de anticorpos circulantes no sangue. Isso é fisiologia básica. Se você interromper o fornecimento de inflamação hoje, o seu sistema de defesa precisará de 4 semanas inteiras para desativar os alarmes químicos crônicos. Você precisa suportar esse período com precisão absoluta. Tolerância zero gera resultados totais. A mente humana busca conforto imediato. Você tenta negociar com sua própria biologia. Você pensa em reduzir o consumo em vez de cortar totalmente. Você adota a restrição de segunda a sexta e reserva o domingo para comer uma pizza ou um sanduíche. Essa estratégia é um fracasso clínico garantido. A exclusão parcial falha sempre. Comer uma fatia de pão no final de semana reinicia toda a sua resposta autoimune. Uma única molécula de glúten no seu trato digestivo é suficiente para liberar zonulina novamente. A sua barreira intestinal se abre em poucos minutos. Os anticorpos disparam para a corrente sanguínea. O relógio biológico dos 30 dias zera imediatamente.
Você volta à estaca zero por causa de uma única refeição mal planejada. A moderação mantém o seu corpo doente e cansado. Tolerância zero gera resultados totais. O sucesso deste protocolo não depende de motivação diária. A motivação desaparece. O sucesso depende da modificação do seu ambiente. Você não pode confiar na sua força de vontade. A força de vontade acaba às 20 horas depois de um dia de estresse severo no trabalho. Você precisa alterar o seu cenário. Esvazie os armários da sua cozinha hoje e jogue fora todos os pacotes com vestígios de trigo ou leite animal. Leia os rótulos de cada caixa na sua despensa. Se o pacote listar farinha de trigo, jogue no lixo direto. Se o pote listar soro de leite, jogue no lixo direto. Elimine o agente causador do seu espaço vital. Se o alimento inflamatório estiver na prateleira da sua casa, você vai consumi-lo em um momento de fraqueza noturna. Você tem uma escolha concreta hoje. Você elimina o estoque industrial agora ou continua sentindo dor nas articulações amanhã de manhã. Essa é a chave da sua estabilidade metabólica. Tolerância zero gera resultados totais. A sua família vai reclamar das mudanças. Os seus amigos vão questionar sua rigidez alimentar. Eles vão dizer que você está exagerando e que um pedaço de bolo não faz mal a ninguém. Eles não sentem a sua dor. Eles não vivem com a sua fadiga crônica às 15 horas. Eles não sofrem com o seu inchaço abdominal doloroso. Você não precisa da permissão deles para curar o seu próprio intestino. Assuma a postura de controle absoluto sobre a sua saúde. O seu organismo exige disciplina extrema por 30 dias ininterruptos. Você não é uma vítima do ambiente ou da cultura social. Você é o responsável direto por cada garfada que coloca na boca. Tolerância zero gera resultados totais. Mantenha o foco no alvo fisiológico. O 30º dia não é um evento de comemoração com comida inflamatória. O 30º dia marca a sua nova linha de base biológica. É o momento em que a sua energia estabiliza e a dor articular some de forma mensurável. Os próximos 30 dias definirão o seu futuro metabólico e a sua longevidade celular. O processo de limpeza exige rigor total, mas deixa um vazio físico no seu prato diário. Você retirou o trigo e os laticínios, você retirou a agressão. Agora você precisa preencher esse espaço vazio com matéria-prima de alta densidade para reconstruir as suas células. Você precisa fornecer combustível real e limpo para o seu sistema imune reparar os danos crônicos. No próximo capítulo, você aprenderá exatamente quais alimentos colocar na sua mesa todos os dias. Você construirá pratos focados em reparação tecidual profunda e energia constante. Capítulo 5. Construa pratos ricos em nutrientes. Você esvaziou os armários da sua cozinha. Você jogou o lixo industrial fora. O seu ambiente de controle está limpo e seguro. O primeiro passo prático terminou. A remoção contínua dos agressores parou a destruição diária da sua parede celular. Agora você entra na fase de reconstrução biológica severa. O seu corpo exige matéria-prima exata para cicatrizar o intestino e restaurar a sua energia física de forma permanente. Você não pode curar tecidos danificados consumindo ar e intenções positivas. Você precisa fornecer blocos estruturais todos os dias. Comida real constrói tecidos fortes. Pare de focar no alimento que você perdeu. Foque na ação que você precisa executar a partir de hoje. Monte as suas refeições focando em proteínas limpas. A proteína fornece os aminoácidos essenciais para reconstruir a sua barreira intestinal. O seu sistema imune utiliza essa proteína para criar novas células de defesa primária. Escolha suas fontes com precisão rigorosa. Consuma ovos orgânicos inteiros. Coma peixes selvagens ricos em nutrientes e minerais. Compre cortes magros de carne sem nenhum tipo de processamento químico. A quantidade importa no seu prato. O seu corpo precisa dessa carga nutricional exata para manter a densidade muscular e o metabolismo celular acelerado.
Essa é a chave da sua recuperação estrutural contínua. Comida real constrói tecidos fortes. A proteína animal precisa de companhia funcional e estratégica na sua refeição. Adicione vegetais ricos em fibras densas. O brócolis, o repolho e o espinafre operam como agentes de limpeza físicos no seu trato digestivo. As fibras alimentares alimentam as bactérias benéficas que restaram no seu intestino após anos de inflamação. Uma microbiota forte defende o seu sangue contra novos ataques químicos. Encha metade do seu prato com folhas verdes e vegetais de baixo índice glicêmico. A cor natural do seu prato indica a força real da sua nutrição. Você tem uma escolha em cada garfada. Você mastiga nutrientes construtores ou engole calorias vazias e destrutivas. Comida real constrói tecidos fortes. A indústria alimentícia ensinou você a ter medo da gordura natural. A indústria mentiu por décadas para vender açúcar. O seu cérebro exige gordura de alta qualidade para processar informações e manter o foco cirúrgico no trabalho. As suas células precisam de lipídios exatos para formar membranas protetoras impenetráveis. Adicione gorduras boas na sua rotina diária para estabilizar a sua produção de insulina. O azeite de oliva extra virgem reduz a inflamação sistêmica de forma direta e rápida. O abacate inteiro fornece saciedade profunda e energia constante sem causar picos violentos no seu açúcar sanguíneo. Quando você consome gordura limpa, o seu pâncreas descansa. A sua energia permanece alta e estável às 15 horas. Você não sente a fome falsa e desesperadora a cada 2 horas. O controle metabólico retorna para as suas mãos. Você não precisa da permissão deles para comer a gordura correta e curar as suas próprias células. Comida real constrói tecidos fortes. A teoria bioquímica exige aplicação diária para gerar resultados físicos visíveis. Veja o exemplo prático que altera o curso do seu dia inteiro. Troque o sanduíche de queijo e presunto por uma refeição contendo 150 gramas de peito de frango e brócolis cozido no vapor. O sanduíche comum entrega o trigo altamente inflamatório, a caseína agressiva e os embutidos repletos de conservantes tóxicos. O sanduíche rouba sua energia mental e garante o seu inchaço abdominal doloroso à tarde. A refeição com 150 gramas de frango e brócolis entrega proteína limpa e fibra densa imediata. Ela nutre o seu organismo e mantém a sua digestão completamente silenciosa e eficiente. O prato de comida real exige 15 minutos de preparo na cozinha. O pacote industrial exige apenas rasgar um pedaço de plástico no sofá. A sua saúde atual é o reflexo exato da sua falta de esforço no passado. Assuma a responsabilidade sobre o seu corpo agora. Comida real constrói tecidos fortes. O corredor do supermercado está cheio de comida de verdade. Você apenas ignorava a seção correta por puro hábito. A área de hortifruti e o açougue são os seus novos centros de abastecimento exclusivo. Aprenda a temperar a sua comida usando sal marinho puro, alho fresco e ervas naturais. O seu paladar sofre mutações rápidas e positivas quando você remove as toxinas artificiais da língua. Em 14 dias, o sabor natural dos alimentos se tornará intenso e altamente satisfatório para o seu cérebro. O seu corpo reconhece a nutrição verdadeira instantaneamente. Ele responde devolvendo a sua clareza mental e o seu vigor físico. Você construiu a sua doença através de escolhas diárias irresponsáveis. Você construirá a sua saúde com disciplina e execução diária implacável. Essa é a chave definitiva do processo. Comida real constrói tecidos fortes. Você sabe exatamente o que colocar no prato a partir de hoje. Você possui o mapa da nutrição limpa e funcional para a sua rotina. A sua base alimentar de recuperação total está estabelecida. O problema grave é que a indústria não desiste de lucrar com a sua distração. As fábricas escondem o trigo e os derivados de leite onde você menos espera encontrar. A embalagem frontal do produto mente para você com cores fortes e promessas falsas de bem-estar. Você precisa de um estado de alerta extremo e inegociável para não sabotar o seu próprio progresso no meio do corredor do mercado.
No próximo capítulo, você aprenderá a identificar os inimigos químicos ocultos. Você aprenderá a ler os rótulos de forma fria e a proteger o seu sangue contra as invasões silenciosas. Capítulo 6. Identifique os inimigos ocultos. Você montou a sua base alimentar limpa. Você encheu a sua geladeira com comida real e cortou o pão e o leite de forma definitiva. O seu plano estrutural está em ação e você se sente seguro. O problema é que a indústria não desiste de você. As corporações não querem curar a sua parede celular. Elas querem o seu dinheiro contínuo. O trigo e o soro de leite são subprodutos extremamente baratos. A indústria alimentícia esconde trigo e derivados de leite em molhos prontos, temperos em pó e carnes embutidas. Eles infiltram as toxinas no seu prato diário sem você perceber. Você precisa de vigilância máxima e atenção brutal a partir de hoje. Se você não reconhece o ingrediente, o seu corpo também não reconhece. Você precisa dominar o vocabulário das indústrias imediatamente. Termos industriais como amido modificado ou soro de leite significam inflamação direta e imediata para o seu corpo. Memorize os nomes camuflados: maltodextrina, extrato de malte, proteína vegetal hidrolisada, espessante e caseinato de sódio. Esses nomes difíceis servem exclusivamente para disfarçar a presença dos seus piores inimigos biológicos. Eles causam o mesmo dano imunológico que o pão francês da padaria. Eles geram a mesma resposta autoimune destrutiva. Você não precisa da permissão deles para rejeitar esses produtos no meio do corredor. Devolva o frasco para a prateleira. Se você não consegue pronunciar o nome da substância impressa na embalagem, não coloque essa substância dentro do seu estômago. Se você não reconhece o ingrediente, o seu corpo também não reconhece. Você precisa dominar o vocabulário das indústrias imediatamente. Termos industriais como amido modificado ou soro de leite significam inflamação direta e imediata para o seu corpo. Memorize os nomes camuflados: maltodextrina, extrato de malte, proteína vegetal hidrolisada, espessante e caseinato de sódio. Esses nomes difíceis servem exclusivamente para disfarçar a presença dos seus piores inimigos biológicos. Eles causam o mesmo dano imunológico que o pão francês da padaria. Eles geram a mesma resposta autoimune destrutiva. Você não precisa da permissão deles para rejeitar esses produtos no meio do corredor. Devolva o frasco para a prateleira. Se você não consegue pronunciar o nome da substância impressa na embalagem, não coloque essa substância dentro do seu estômago. Se você não reconhece o ingrediente, o seu corpo também não reconhece. Você tenta facilitar o seu dia comprando atalhos rápidos na seção de congelados. A comida pronta custa caro para sua fisiologia. O fabricante usa a farinha e os derivados de leite como aglutinantes universais. Eles mantêm a textura e prolongam a validade dos pacotes nas prateleiras por anos a fio. Um alimento que dura 2 anos dentro de um pedaço de plástico não possui a capacidade de nutrir as suas células. Ele possui apenas a capacidade de intoxicar o seu sangue de forma silenciosa e letal. Pare de aceitar o veneno escondido. Essa é a chave para sua estabilidade metabólica final. A indústria usa aromatizantes artificiais para enganar o seu paladar. Você confia no sistema e paga a conta com a sua própria saúde articular. Pare de delegar a sua sobrevivência a empresas que operam sob a lógica do volume financeiro. Elas não ligam para a sua longevidade. Você precisa blindar o seu organismo contra esses ataques furtivos. Olhe para sua despensa de novo hoje à noite. Leia os rótulos de absolutamente tudo o que sobrou nos armários. Você vai descobrir que a sua marca de mostarda, o seu ketchup, os caldos em cubo e até o seu café solúvel contém traços de glúten e leite. Jogue tudo no lixo agora. A tolerância zero inclui eliminar as migalhas invisíveis da sua casa. O processo de leitura de rótulos atrasa as suas compras nas primeiras semanas. Aceite o fato. Gaste 10 minutos a mais no supermercado hoje para não gastar anos em salas de espera médicas amanhã.
A conveniência de pegar o pacote mais fácil destrói a sua performance cognitiva diária. Se você não reconhece o ingrediente, o seu corpo também não reconhece. A execução diária dessa limpeza absoluta vai gerar um impacto físico. O seu sistema nervoso central estava perfeitamente acostumado com as substâncias químicas presentes no trigo e no leite. A retirada drástica desses compostos industriais da sua corrente sanguínea aciona um processo fisiológico violento de adaptação. Você vai sentir o impacto agudo da restrição. No próximo capítulo, você aprenderá exatamente o que o seu corpo vai enfrentar nos próximos 7 dias de limpeza. Você aprenderá a superar a abstinência química e a manter o controle total durante a tempestade biológica. Capítulo 7. Supere a abstinência fisiológica. Você limpou a sua cozinha de forma implacável. Você jogou os pacotes no lixo e começou a ler cada rótulo no supermercado. A sua execução está correta no plano físico, mas o seu corpo vai cobrar uma conta alta agora. A retirada abrupta das toxinas gera uma resposta violenta do seu sistema nervoso central. Você não está apenas mudando de dieta, você está quebrando um vício químico severo e real. A indústria alimentícia não vende apenas excesso de calorias, ela vende dependência neurológica. O trigo e os laticínios contêm compostos proteicos específicos chamados gluteomorfinas e casomorfinas. Entenda a biologia exata da sua fome. Essas substâncias não são apenas nutrientes inofensivos, elas agem como peptídeos opioides. Quando você digere o pão e o queijo, esses peptídeos caem na sua corrente sanguínea, cruzam a barreira do seu cérebro e ativam os seus receptores de prazer. Eles utilizam as mesmas vias neurológicas que os narcóticos químicos. É por isso que você sente um alívio emocional quase imediato ao comer uma pizza após um dia exaustivo no trabalho. Você está literalmente se medicando com comida. O seu cérebro está viciado na exata substância que destrói a sua parede intestinal. O desconforto temporário leva à cura permanente. Quando você corta o suprimento diário dessas morfinas alimentares, o seu cérebro entra em um estado de pânico químico. Ele exige a dose de conforto. Espere dores de cabeça latejantes e irritabilidade mental severa entre o 3º e o 7º dia do processo de limpeza. Você vai sentir uma fadiga densa, como se estivesse carregando peso extra. O seu foco mental vai desaparecer e dar lugar a um nebuleiro cognitivo. Você vai sentir raiva sem motivo aparente. Você vai desejar um simples pedaço de pão com uma intensidade agressiva. Reconheça isso pelo que realmente é, uma síndrome de abstinência fisiológica aguda. O seu corpo está lutando violentamente para se readaptar à ausência da toxina diária. Não ceda 1 milímetro. Você tem uma escolha concreta hoje. Você suporta a tempestade neurológica agora ou volta a sentir dores articulares e inchaço para sempre? Essa é a chave do sucesso metabólico. O desconforto temporário leva à cura permanente. Essa tempestade biológica vai passar. O seu organismo possui mecanismos perfeitos de excreção, mas você precisa fornecer as ferramentas exatas de limpeza. A hidratação agressiva é a sua principal arma tática nesta fase de crise. Beba 3 litros de água filtrada por dia para ajudar os seus rins na eliminação rápida dessas toxinas circulantes. A água atua como um solvente e acelera a lavagem profunda do seu sangue. Ela força o seu sistema renal a excretar os resíduos da inflamação e os compostos opioides mortos na urina. Não negocie com a sua sede. Beba a água exigida mesmo sem vontade. Se você sentir fraqueza extrema ou a pressão arterial cair, adicione uma pequena pitada de sal marinho integral na sua água. O processo de desinflamação rápida faz o corpo expulsar minerais vitais que precisam de reposição imediata. O protocolo exige execução fria e mecânica. Você não precisa da permissão deles e nem da aprovação da sua própria mente viciada para continuar no controle. O desconforto temporário leva à cura permanente. Pare de tratar essa fase de transição como um sofrimento injusto ou um castigo. Mude a sua perspectiva sobre o sintoma.
A dor de cabeça latejante do quarto dia é a prova física e incontestável de que a toxina está finalmente abandonando as suas células. É o alarme químico da sua libertação sistêmica. Você passou décadas bombardeando suas artérias com substâncias ultraprocessadas. Você não vai reverter esse dano estrutural em 48 horas de forma confortável. Aceite a dor aguda da abstinência. Ela é o preço inegociável do bilhete para sua saúde de longo prazo. Mantenha a disciplina de aço e não coloque derivados de leite ou trigo na boca. O desconforto temporário leva à cura permanente. Quando você cruzar a linha do 8º dia, a tempestade neural vai quebrar. A dor de cabeça some de repente, a sua irritabilidade desaparece. Você entra em um estado de energia limpa. Mas o cérebro humano esquece rápido a dor do passado. Você precisará de provas visíveis para não sabotar o seu processo nas semanas seguintes. No próximo capítulo, você aprenderá a documentar a sua própria fisiologia. Você aprenderá o método exato para medir a sua energia e rastrear o sumiço dos seus sintomas diários. Capítulo 8. Meça o seu progresso físico. A tempestade neurológica da abstinência terminou. Você cruzou a marca da primeira semana. A dor de cabeça sumiu. O seu cérebro parou de exigir o veneno. Agora você entra em uma fase silenciosa e perigosa. A fase do esquecimento. A mente humana esquece a dor rapidamente. Quando você começa a se sentir fisicamente bem, a sua mente tenta convencer você de que um pequeno pedaço de queijo ou uma fatia de pão não fará mal. Para destruir essa autossabotagem, você precisa de provas físicas. A sua mente mente. Os números não. Resultados visíveis exigem monitoramento diário. Pare de confiar na sua memória falha. Compre um caderno. Coloque esse caderno na sua mesa de cabeceira hoje. Documente a qualidade exata do seu sono e a sua energia física diária usando um caderno simples de anotações. Escreva a hora em que você dormiu e a hora em que acordou. Você acordou exausto ou acordou pronto para executar as suas tarefas? Registre o seu nível de energia às 15 horas. Há 2 semanas, você precisava de estimulantes para sobreviver ao período da tarde. Agora, observe a sua estabilidade metabólica. Você não precisa da permissão deles para assumir a postura de um cientista sobre a sua própria biologia. O dado bruto no papel blinda sua disciplina contra os impulsos do hábito. Resultados visíveis exigem monitoramento diário. Abandone a balança. A balança engana, mas a fita métrica revela a realidade celular. Meça a circunferência do seu abdômen hoje pela manhã. O trigo e a caseína causam uma retenção hídrica severa. O seu corpo armazenava água para tentar diluir as toxinas circulantes no seu sangue. Quando você corta o ataque químico, os seus rins expulsam esse líquido inflamatório. Observe a redução de centímetros no seu abdômen conforme o inchaço celular desaparece durante a 2ª semana. As suas roupas ficarão largas. Isso não é perda de tecido adiposo ainda. Isso é a inflamação sistêmica abandonando os seus órgãos internos. Essa é a chave para entender a diferença entre estar com sobrepeso e estar gravemente inflamado. O registro numérico visual dessa mudança sustenta a sua constância. Resultados visíveis exigem monitoramento diário. Expanda a sua coleta de dados. O dano da proteína do leite atinge o seu sistema respiratório de forma agressiva. A caseína estimula a produção crônica de muco nas suas vias aéreas. Você dormia com a boca aberta e roncava. Você acordava com a garganta inflamada. Note a melhora na sua respiração matinal a partir do 10º dia limpo. Perceba a diminuição da congestão nasal crônica que atrapalhava o seu foco. O oxigênio agora atinge o seu cérebro sem bloqueios físicos. A sua concentração no trabalho atinge níveis de alta performance. Você tem uma escolha a fazer agora. Você ignora esses sinais físicos e volta aos velhos vícios, ou você anota cada vitória biológica no seu caderno de controle.
A gratidão passiva pela ausência da dor não serve. Você precisa da prova escrita para não recuar. Resultados visíveis exigem monitoramento diário. Assuma o controle total do seu corpo. Você passou anos terceirizando a sua saúde para a indústria alimentícia. Você aceitou o cansaço como o padrão inevitável da idade. Rompa esse ciclo hoje. Acompanhar a sua biologia exige exatos 3 minutos por dia. Não diga que você não tem tempo. Você tinha tempo para ficar deitado no sofá lidando com dores nas articulações. Você tem tempo para documentar a sua evolução física. Essa responsabilidade é unicamente sua. A sua saúde atual é o reflexo exato do padrão que você tolera na sua vida. Não tolere a ignorância sobre os seus próprios sintomas. Trate a sua fisiologia com um nível de exigência implacável. Resultados visíveis exigem monitoramento diário. O seu caderno provará que a destruição parou. Os dados mostrarão a queda vertiginosa da inflamação. Mas parar de destruir os tecidos não é o mesmo que curá-los. O seu intestino delgado ainda possui microlesões deixadas por décadas de consumo de trigo e leite. Você estancou o sangramento celular interno. Agora você precisa aplicar o material correto para fechar as feridas. No próximo capítulo, você aprenderá o protocolo biológico de reconstrução. Você aprenderá a fornecer a matéria-prima exata para selar a sua barreira intestinal em definitivo. Capítulo 9. Reconstrua a sua barreira celular. Você mediu os resultados. Você anotou os números no seu caderno de controle. A circunferência do seu abdômen diminuiu e a sua dor de cabeça latejante desapareceu. Você interrompeu o ataque químico contínuo contra o seu organismo, mas preste atenção aos fatos físicos. Interromper o dano não repara o tecido danificado automaticamente. As microlesões causadas por anos de consumo de trigo e leite continuam abertas no seu trato digestivo. Após interromper a inflamação contínua, o seu objetivo principal deve ser a cicatrização da parede celular intestinal. Pare a destruição e inicie a reconstrução. As junções celulares que a zonulina do glúten separou exigem componentes estruturais físicos para fechar. Se você apenas mantiver a dieta limpa, a recuperação tecidual será extremamente lenta. O seu corpo precisa de eficiência e velocidade metabólica. Você precisa acelerar a cicatrização entregando os aminoácidos exatos de forma direta. Você tem uma escolha concreta hoje. Você pode aguardar o processo passivo de cura ou pode intervir ativamente na sua recuperação biológica. Pare a destruição e inicie a reconstrução. O mercado farmacêutico tenta convencer você a comprar cápsulas complexas para problemas gástricos. Ignore essas soluções sintéticas. O reparo celular exige biologia básica. Consuma caldo de osso natural para fornecer colágeno e glutamina diretamente para as células do seu intestino. O caldo de osso natural fornece colágeno puro, a proteína estrutural primária que compõe a barreira física do seu intestino. Ele fornece níveis altos de glutamina, o principal combustível metabólico utilizado pelas células de revestimento do seu trato digestivo. O caldo de osso entrega esses nutrientes essenciais em forma líquida, garantindo a absorção máxima e imediata na corrente sanguínea. Consuma 1 xícara de caldo quente diariamente. O preparo correto exige ferver ossos bovinos orgânicos por 24 horas. Esse processo exige trabalho e organização na sua cozinha. Você tem uma escolha. Você assume o esforço prático de reparar a sua parede intestinal hoje ou convive com a fragilidade digestiva e o cansaço sistêmico amanhã. Não delegue a sua saúde para atalhos de farmácia. Essa é a chave do protocolo de recuperação. Pare a destruição e inicie a reconstrução. Fechar o tecido intestinal resolve apenas uma parte da sua instabilidade biológica. O seu intestino delgado e o seu cólon abrigam trilhões de bactérias vitais para a digestão de alimentos e regulação da imunidade. Décadas de inflamação combinadas com o uso de antibióticos e consumo de açúcar reduziram drasticamente o número dessas bactérias benéficas no seu sistema. Você precisa repovoar o seu organismo com novas cepas vivas diariamente. Insira alimentos fermentados naturalmente como chucrute puro para repovoar o seu sistema com bactérias benéficas.
O chucrute, produzido exclusivamente por meio da fermentação de repolho e sal marinho, fornece concentrações massivas de probióticos ativos e reais. Exerça controle absoluto e observação rigorosa no supermercado. O chucrute industrial comercializado nas prateleiras comuns é um produto pasteurizado. A pasteurização aplica calor intenso e elimina todas as bactérias ativas do produto para aumentar o prazo de validade. A indústria adiciona vinagre branco e conservantes para gerar o sabor azedo de forma artificial. Um repolho pasteurizado em vinagre não contém probióticos vivos. Ele não possui função clínica. Leia a lista de ingredientes com atenção brutal. Você deve buscar os produtos mantidos sob refrigeração que utilizam apenas a fermentação bacteriana natural, sem adição de compostos sintéticos. Você não precisa da permissão deles para questionar os métodos de produção da sua comida. Rejeite alimentos estéreis e sem função biológica. Pare a destruição e inicie a reconstrução. A sua biologia responde às ações estruturais. O colágeno fecha as membranas celulares. Os probióticos ativos reconstroem a flora residente. Você sente a capacidade digestiva aumentar e a retenção de líquidos desaparecer. Os exatos 30 dias de exclusão rigorosa terminam em breve. O calendário avança para a fase final do processo de limpeza aguda. O erro fisiológico grave ocorre exatamente no 31º dia. A grande maioria das pessoas retoma o consumo esporádico de glúten e laticínios, porque acreditam que o tratamento curativo foi concluído. Elas reiniciam a liberação de anticorpos na mesma hora. Elas jogam o esforço de 30 dias no lixo biológico. Você não executará esse padrão de falha. No próximo capítulo, você aprenderá as regras de transição. Você aprenderá como assumir o controle definitivo do seu estilo de vida para manter o vigor físico e evitar a recorrência de doenças crônicas. Capítulo 10. Assuma o controle definitivo. O calendário marcou 30 dias. Você executou o protocolo alimentar. Você sobreviveu à abstinência química severa. Você documentou o fim das dores nas articulações e a redução do inchaço no abdômen no seu caderno de anotações. O seu corpo respondeu com precisão exata aos seus comandos. Você reduziu a inflamação celular pela primeira vez em anos. O perigo real começa exatamente neste ponto crítico. O 31º dia não é o fim da linha. Ele representa a sua nova base biológica de saúde e vigor. A mente humana busca a recompensa nociva. Você olha para o calendário e pensa em comemorar o sucesso da restrição. Você considera comer uma pizza ou um alimento processado. Você acha que o seu intestino está forte o suficiente para suportar uma exceção de fim de semana. Pare com esse comportamento de sabotagem imediatamente. O seu intestino não é uma máquina indestrutível. Ele é um conjunto de tecidos biológicos em processo de recuperação contínua. Se você colocar trigo e caseína no seu estômago hoje, a proteína zonulina vai abrir a sua barreira celular em poucas horas. Os anticorpos inflamatórios vão inundar o seu sangue novamente na mesma velocidade do passado. Você tem uma escolha concreta hoje. Você mantém a disciplina rígida que construiu a sua energia atual ou joga um mês inteiro de esforço físico no lixo por 30 segundos de paladar artificial. Proteja o seu terreno biológico. O controle está nas suas mãos. A biologia exige execução técnica. Se você decidir reintroduzir alimentos no futuro, faça testes isolados e observe a resposta do seu organismo por 72 horas. A ciência fisiológica requer um método rigoroso de observação. Não misture glúten e laticínios na mesma refeição. Coma uma pequena porção de queijo isoladamente de manhã. Pare o consumo imediatamente após essa porção única. Anote cada reação física do seu corpo durante 3 dias inteiros. O processo inflamatório possui um efeito de atraso. A dor de cabeça latejante pode surgir 48 horas depois da ingestão da caseína. A distensão abdominal dolorosa pode ocorrer no 3º dia completo. Observe a produção de muco na sua garganta. Observe a qualidade exata do seu sono e a sua energia física às 15 horas. Essa é a chave da sua autoconsciência biológica. Você não opera mais com dúvidas infundadas.
Você testa, mede o estrago real e decide com base em dados físicos indiscutíveis. Proteja o seu terreno biológico. O controle está nas suas mãos. O resultado clínico deste teste isolado costuma ser definitivo e brutal. A sua tolerância química mudou drasticamente nestas 4 semanas. Quando o sangue está completamente limpo, o impacto biológico da toxina é percebido de forma imediata e severa. Você vai sentir o inchaço crônico voltar com violência para a sua barriga. Você vai sentir a fadiga bater no seu sistema nervoso central de forma implacável e paralisante. A resposta física negativa será tão intensa que o desejo psicológico pelo alimento ultraprocessado vai desaparecer da sua rotina. A maioria das pessoas escolhe manter a restrição rigorosa após experimentar níveis máximos de clareza mental. Elas experimentam a estabilidade metabólica, a ausência total de dor articular e o vigor constante no trabalho. Elas percebem rapidamente que o alimento industrializado cobra um preço financeiro e celular alto demais. Você não precisa da permissão deles para recusar o alimento tóxico em reuniões sociais. Você conhece o custo fisiológico exato daquela substância química. Proteja o seu terreno biológico. O controle está nas suas mãos. Assuma a postura de um administrador clínico da sua própria fisiologia diária. Exclua a palavra dieta do seu vocabulário pessoal. Dietas possuem prazo de validade e geram falhas de execução repetitivas. Chame esta rotina de protocolo biológico de sobrevivência de alta performance. O seu padrão de consumo antigo gerou doença crônica no seu corpo. O seu padrão de consumo atual gera força física consistente e imunidade blindada. Pare de buscar a moderação ilusória com substâncias que destroem os seus tecidos internos. A moderação destrói o seu sistema imunológico dia após dia. A exclusão total e irrestrita garante a sua longevidade ativa. Coma a proteína limpa e os vegetais densos. Beba água filtrada em grande volume. Mantenha a sua barreira intestinal selada com precisão militar diária. Proteja o seu terreno biológico. O controle está nas suas mãos. Você mapeou o inimigo químico e executou as ferramentas de reconstrução do seu próprio intestino delgado. Os capítulos práticos deste guia estabeleceram as regras operacionais da sua nova biologia. Você entende a causa clínica da inflamação e domina a rota exata de limpeza sanguínea. O processo de instrução e educação teórica termina aqui. Você possui as ferramentas vitais necessárias para não voltar ao estado doente do passado. No encerramento deste manual, você receberá a direção final para travar este compromisso com a sua saúde celular e manter a execução implacável do método por todos os anos da sua vida. Você conhece as regras operacionais. Você entende a química do seu corpo. O glúten e a lactose enfraquecem a sua imunidade e cobram um preço alto diariamente. A inflamação crônica bloqueia o seu potencial físico e mental. Os próximos 30 dias definirão a sua biologia futura. Limpe a sua cozinha hoje. Remova as toxinas alimentares e reconstrua a sua barreira intestinal de dentro para fora. Você sentirá o aumento imediato de energia. Você verá o inchaço crônico desaparecer. Execute este plano alimentar com perfeição total. O seu corpo responde apenas a comandos exatos e consistentes. Se você quer dominar a sua saúde e viver sem dor, comece na sua próxima refeição. Siga este canal para receber estratégias precisas de otimização física. Deixe nos comentários a data exata de hoje. Marque o seu primeiro dia. Assuma o controle. No.